Hoje vamos ver de fato se dá ou não para utilizar a nossa Canon R10 com a Sigma 1835, com esse adaptadorzinho aqui que deixa ela mais comprida, em conjunto com esse pequeno grande gimbal, o RS3 Mini, e quais as limitações em utilizar esses dois produtos juntos. Já vamos começar aqui com o balanceamento. Vocês vão perceber que vai demorar um pouco mais do que utilizando ali um conjunto comum. Aqui o plate, você já coloca ele o mais para frente possível para já ajudar. E aqui no gimbal, você coloca ele o mais para trás possível. Ó, percebam que ela pesa bastante, ó. Tem que jogar todo o conjunto o máximo para trás. E aqui já vem um primeiro detalhe, ó. Quando você joga todo o conjunto para trás, essa borrachinha do viewfinder já pega aqui na parte de cima, aqui nesse motorzinho de RAW. Vocês conseguem identificar, ó. Tá vendo? Então, nesse caso, teria que jogar ela, não deixar ela totalmente balanceada. Aqui já, tem que jogar um pouquinho para frente, senão a gente não consegue ter a movimentação total do gimbal. Mesmo aqui já pega. Ó, aqui você não consegue deixar ele totalmente aquela situação que é a situação perfeita na hora de você balancear, que é deixar a câmera parada ali em qualquer lugar que você posiciona. Porque se você até jogar, até tem um espacinho para vir um pouco para trás, mas ele já vai pegar aqui nessa parte de trás. Então vamos deixar nessa situação mesmo. Tanto aqui na parte de trás, quanto aqui no motor de pan, eles foi no limite ali do ajuste. Aqui até que ficou legal. Tá girando um pouquinho, mas não tem como melhorar isso, pelo menos nessa situação. Beleza, destravar tudo aqui. Ó, você vê que ele não fica. Ó, tem um detalhe, se tirar isso aqui, ó, vamos ver se melhorou um pouquinho. Mas não melhorou muito, não. Ainda continua. Aqui tá no limite, ó, vou jogar um pouquinho. Beleza, vamos ligar o gimbal. Beleza, ele não está acusando aqui nenhuma força excessiva, então assim, a princípio os motores estão dando conta. Vamos fazer agora a calibração aqui pelo gimbal. Pronto, aqui já está pronto para o uso. Ó, você tem aqui, ele mantém ali o horizonte. E qual que é os detalhes, ó? Aqui tá bem no limite, ó. Aqui, ó, quando você vai, ele quase encosta aqui, ó, tá vendo? Ou seja, esse movimento aqui da câmera, ele não vai ser tão, em algumas situações que o gimbal tenha que trabalhar muito, ele não vai ser tão eficiente, esse movimento de tilt aqui pelo próprio peso aqui da ponta. Mas, a pergunta é, funciona? Ele balanceia, ele aguenta o tranco? Aguenta, tá aqui, ó. Só explicando melhor aquela limitação, para você utilizar o gimbal ali de maneira que fica aqui a alça para cima e o gimbal para baixo, você já não consegue porque o viewfinder ele encosta aqui, tá vendo? Aí aqui no gimbal ele já acusa que tem um motor ali recebendo um travamento. Então você fica limitado a esse uso aqui, você não consegue baixar o gimbal para fazer aqueles takes mais embaixo. No caso você tem que abaixar mais para fazer esses takes. Outra limitação, tá vendo aqui, ó? Como ele tá muito para cima, ele acaba pegando mais rápido. Só que esse ponto aqui não é tão relevante, por quê? Porque normalmente você não deita o seu gimbal assim, normalmente você mantém aqui
o nível mais ou menos assim, ó. Dificilmente você vai fazer assim. Se você estiver encostando muito assim, você não está utilizando muito da maneira correta. O ideal é que você mantenha o gimbal o mais paralelo possível aqui com a câmera. Vamos fazer um teste agora no modo FPV, por exemplo. Aqui você já consegue ter uma situação melhor, porque como o gimbal ele gira junto com a câmera. Agora um daqueles testes que normalmente quando não tá bem certinho o balanceamento, normalmente os gimbal ele trava, dá uma travadinha, que é o modo 360. Vamos ver. Ó, aqui a princípio, ó, só que a variação é muito pouca aqui, ó, tá vendo? Você vê que ele pesa um pouco para cá. Assim, como vocês estão vendo, ele funciona, mas não vai ser aquela situação totalmente prática. Vamos tentar fazer a rolagem. Ó, conseguiu fazer. Agora eu vou explicar um pouco o que realmente acontece, né? Porque normalmente você até viu ali alguém utilizando um conjunto bem maior ali, uma lente até maior do que essa, uma câmera até mais pesada que essa e tocou ali mais tranquilamente. Porque que nesse caso em específico você se limita um pouco. Basicamente por causa do adaptador aqui. Essa lente, por exemplo, ela é muito extensa, é uma lente ali que tem um tamanho considerável, e é uma lente pesada, é uma lente praticamente toda de metal ali com os componentes internos de vidro, é uma lente pesada, mais pesada do que a maioria das lentes. Em contrapartida, essa câmera aqui, ela é uma câmera leve, ou seja, talvez se aqui no lugar dessa câmera tivesse uma R7, por exemplo, ou uma R5, uma câmera que seja mais pesada, talvez a situação aqui seria melhor, porque você ia balancear melhor esse peso, ia distribuir esse peso, ou seja, o fato aqui não é o fato de estar muito pesado para o gimbal, e sim o peso mal distribuído. Praticamente todo o peso ele tá aqui na frente, ou seja, ele é aquela regra de alavanca, né? Quanto mais distante for, mais força ele vai gerar ali na outra ponta, e é basicamente isso. Como você tem muito peso aqui e tem pouco peso aqui, ou seja, todo o peso fica aqui, e aí que entra a dificuldade ali no balanceamento. Talvez se você colocar algum tipo de peso aqui, mas daí seria já adaptações aí, assim, não sei. Mas se você tivesse um pouco mais de peso aqui em cima, talvez você conseguiria um resultado melhor. Mas só explicando a situação que esse gimbal sim, ele é muito forte, apesar de todos esses problemas. Você consegue utilizar, você consegue fazer bons takes, assim, ele não vai tremer, não vai acontecer nada, você vai conseguir usar normal. A única diferença é que eu não senti totalmente seguro e não senti aquela versatilidade que o gimbal oferece quando você utiliza um kit menor, em relação a um kit menor de câmera. Mas, se os teus takes for mais takes tranquilo, ó, só faço take normal, assim, tem tudo mais um controle melhor, uma habilidade melhor e tal, não vai ter problema nenhum. Mas assim, se eu fosse utilizar sempre esse kit, até eu falei no outro vídeo, não seria esse gimbal que eu ia utilizar. Provavelmente eu ia utilizar um gimbal mais robusto. Mas quebra o galho assim, por exemplo, como eu uso aqui é mais com outro kit, com a lente menor ou com a outra câmera, com a outra lente, usando mais aquele e usando menos esse, dá de boa, porque o uso não vai ser intenso com esse, entendeu? Esse aqui vai ser um uso mais esporádico. Mas assim, como eu falei no outro vídeo, eu até entendo essa situação, porque aqui é um caso de adaptação, né? Não é uma coisa nativa. Provavelmente se essa lente fosse nativa com essa câmera, tomara que mudem isso logo, né? Façam uma lente com esse perfil aqui, 1.8, 1835, mais ou menos com essa qualidade. Façam um com bocal nativo RF, ou tipo, é complicado, né? Muita gente usa essa lente aqui, atualizou as câmeras, né? Mas não atualizaram a lente ainda, porque a Canon por enquanto ela tá meio que fechada para o mercado de lentes ali de terceiras, mas isso aí é outra situação. Eu só queria dizer assim que eu até entendo, porque é uma adaptação, não é uma coisa nativa. Então assim, quando eles fabricam esse tipo de produto, eles não pensam ali muito em questão de situações de adaptação, e sim de coisas nativas. Resumindo, dá para utilizar sim, ele vai funcionar ali praticamente com todas as funções, vai ter suas limitações, não é todo tipo de take que você vai conseguir. Por exemplo, o principal, que é um dos jeitos que eu uso bastante, quando você deixa aqui a parte do gimbal para cima e a câmera para baixo, para você fazer ali uns takes mais baixos. Principalmente esse é um pouco mais, você vai ter um pouco mais de dificuldade em relação ao tamanho, porque esse viewfinder aqui, ele acaba encostando na parte de baixo. Mas em takes normais aqui, gimbal aqui na posição, é super tranquilo, o gimbal ele dá conta sim, aqui no motor não tá
indicando nada que tá super pesado e tal, nem o tipo de alerta. Então assim, você consegue utilizar facilmente. Mesmo assim, dou um pouco de crédito aqui para esse gimbal da DJI, porque mesmo ele sendo compacto assim, conseguiu aqui segurar o tranco aqui utilizando esse kit. Só complementando aqui das conexões do gimbal com a câmera, no caso aqui com a Canon, pelo Bluetooth eu consegui utilizar a função do REC para você começar e pausar o REC. Já na Sony, por exemplo, com o Bluetooth eu consegui utilizar o REC e a função de zoom aqui pela essa rodolinha aqui. Porém, só com a lente PZ, né? A lente do kit é uma lente PZ, que é Power Zoom. Então, assim, provavelmente todas as lentes da Sony que sejam PZ, que tenha esse motor de zoom interno, você consegue utilizar essa função. Aqui na Canon, como eu não sei se na linha da Canon tem alguma lente que tenha esse zoom eletrônico, esse zoom ali por motor, para você estar testando, mas utilizando aqui com lente que não possui essa característica, na função Bluetooth só foi somente a função REC. Já utilizando o cabo aqui, coloquei o cabo aqui, você desligando aqui, você tem que desligar os focos automáticos e tal, eu consegui fazer aqui o controle de foco. Você consegue ajustar aqui o foco, isso é bem interessante, é uma das principais funções que eu acho aqui. Tanto zoom quanto foco. Essas outras funções aqui também funcionam pelo cabo, que é o ISO, a abertura a velocidade do obturador, a abertura do diafragma e tal. Eu não acho tão interessante. As principais funções para você deixar aqui nessa rodaninha aqui, na minha opinião, é o controle de foco e é o zoom. Então assim, atendeu muito bem. Na resenha completa que eu fiz dele, eu não estava conseguindo utilizar essa função, mas estava faltando desligar o item ali, você tem que desligar ali o rastreio de foco. Então só para atualizar, você consegue sim na Canon e na Sony, com o zoom na Sony, e aqui na Canon o ajuste de foco aqui por essa rodoninha. Beleza? Se ficou qualquer dúvida ou algum complemento adicional, se tiver algum teste que queira que eu faça também, já deixei nos comentários. Se gostou do vídeo, aproveita para deixar seu like, aproveita também para se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, tem bastante conteúdo bacana. E esse foi mais um vídeo e até o próximo.